Sou Gabi, esse é o nosso gabinete, também é o nosso gabinete, né? Tô aqui no quintal da clínica e para mais uma videoaula. E a videoaula de hoje vai ser sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. Quero começar sinalizando para você que um grande peguinha desse diagnóstico é a possibilidade do cliente ter obsessões e compulsões, né? Então, o O, né, de obsessão e o C de compulsão, então TOC. Mas, na verdade, o mesmo diagnóstico também é aplicado quando a gente tem ou obsessão ou compulsão, né? Ou só obsessão, então, ou só compulsão. Então, essa é uma informação aí, né, para quem faz prova, para quem tem, às vezes, a compreensão de que precisaríamos ter obrigatoriamente a obsessão e a compulsão. Quando eu estou falando de obsessão, eu estou falando de pensamentos intrusivos, de pensamentos invasivos, né, de pensamentos, então, que não descansam, que não deixam esse cliente descansar, né, uma repetição desses pensamentos. Algumas perspectivas teóricas não separam pensamento de comportamento. Então, por isso até não precisa ser não precisa ser as duas juntas, pode ser um ou outro. Então, a obsessão tem essa característica do comportamento, do pensamento repetitivo, invasivo, né? E o paciente não gostaria de pensar aquilo, então é egodistônico, porque destoa daquilo do desejo do paciente, e a compulsão seria o comportamento repetitivo, né? Quando o cliente então apresenta comportamentos repetitivos. No nosso e-book, a clínica ambulante como agenciamento de força, né, o Tornar-se Terapeuta volume 2, deixo aqui na descrição desse vídeo para você baixar. O caso apresentado é um caso que se beneficiou muitíssimo do acompanhamento terapêutico, que é uma clínica que anda com o cliente, né, a possibilidade de ampliar a circulação do paciente, em que o terapeuta se insere junto, né, se insere na cena com o paciente, no cotidiano dele, circula com ele. Então, o paciente se beneficiou muitíssimo com acompanhamento terapêutico, e era um paciente com um quadro de TOC, né? Um quadro que envolvia a impossibilidade de sair de casa, porque ele estava, então, muito capturado por essa repetição. No caso em específico, a gente não conseguia identificar uma ideia, essa obsessão, apenas o comportamento, né? Porque, em geral, é muito comum você conseguir fazer a identificação. Então, o cliente pensa assim: não vou pisar nas linhas, porque se eu pisar em uma dessas linhas, a minha mãe vai morrer. Né? Então, o comportamento seria o comportamento de não pisar, da repetição, né, em observar para não pisar. E a ideia seria essa ideia de que a mãe morreria caso ele pisasse. Eu sei que muitos de nós brincamos com isso, né, de andar na rua sem pisar nas linhas, mas essa é uma brincadeira e às vezes causa um desconfortozinho pisar na linha, mas o que acontece? Isso não nos captura, isso não nos torna refém. Então, um adoecimento, nós já estudamos isso aqui no canal, né? O que é adoecimento mental? Eu também deixo esse vídeo para você, que é o vídeo que eu uso o exemplo da garrafa. Nesse vídeo, eu te explico que o que faz aquilo ser considerado adoecimento na perspectiva existencial humanista é a repetição, né? O quanto aquilo se torna central e faz o sujeito ficar refém. Né, ele fica sem a possibilidade de escolher, ele fica sem alternativa, isso atrapalha ele na escolha, porque na verdade ele só consegue escolher uma coisa, que é aquele comportamento, que é aquela repetição, certo? Então, essa é a observação muito especial para vocês, de que no caso do e-book a gente não conseguia definir
essa obsessão com clareza, né? Porque nem sempre é tudo tão claro para o cliente, ou nem sempre ele consegue contar também a respeito do sofrimento, daquilo que ele pensa. Mas a grande questão aqui do toque é que ele é egodistônico. Obviamente, né, uma parte desse cliente quer obedecer aquele desejo intenso, né? Mas uma outra parte, e a grande parte, a parte dominante, vai dizer que não desejaria repetir aquilo. Então, o toque é um quadro de ansiedade, é uma variação dos transtornos de ansiedade, e ele toma esse formato, então, de combinar obsessão com compulsão e, às vezes, uma ou outra, né? De forma que o cliente fica refém daquele comportamento ou daquela obsessão, ou das duas coisas combinadas, né? Acompanhamento terapêutico, então, essa possibilidade de um terapeuta inserir junto, realizando projetos, ações muito específicas no cotidiano do cliente, com o cliente, demonstrou bom resultado, né? Demonstra bons resultados, e por isso, então, vale a pena você acompanhar aqui nosso trabalho, para você aprender mais sobre isso. Afinal de contas, os transtornos de ansiedade a gente verifica, né, que tem avançado cada vez mais, e pensar em boas alternativas para lidar com essa ansiedade, né, com projetos terapêuticos, seja como esse do AT, seja na própria clínica, né, na psicoterapia. É preciso falar sobre essa ansiedade, muito provavelmente fazer um acompanhamento que combine a medicação, a questão medicamentosa também é muito importante, tá certo? Tava chovendo, então eu vim aqui para poder explicar o diagnóstico diferencial do TOC com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Né? No caso do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, aí esses sintomas que eu mencionei, na verdade, são diferentes. Por quê? Porque você tem a característica central do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva como o perfeccionismo. E aí, então, o desejo daquele cliente, aqui a grosso modo estou dizendo, é um desejo por uma perfeição. E esse comportamento, então, essa manifestação que deixa o cliente muito refém, né, exageradamente refém da perfeição, então é um comportamento que a gente vai entender que ele já é esse sintoma egocintônico. Então ele está de acordo com o que é o desejo do cliente. Então o mundo para esse cliente é que está errado, né? Ele acha que ele está, então, correto diante daquele perfeccionismo, em exigir aqueles padrões. Então são padrões muito exagerados, né? Padrões muito intensos, voltados sempre para essa esfera do perfeccionismo em qualquer contexto da vida desse cliente. Então, jogar o perfeccionismo para qualquer contexto é uma marca do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Por isso diferencia-se do TOC, né? E no TOC, então, você tem os comportamentos repetitivos, essa questão da repetição, mas a questão central não é o perfeccionismo. E além disso, é essa característica de ser sintomas egodistônicos, né? E no transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, egocintônico. De acordo, cumpre com aquele desejo do cliente, ele sofre, mas ele sofre porque o mundo não o atende, porque os padrões são muito altos, né? Padrões muito rígidos, inclusive para ele próprio, obviamente, né? Então, essa observação é importante. Se você for perguntar o que é um transtorno de personalidade, a grosso modo também eu vou te responder, porque não é o objetivo desse vídeo, mas só para você ter uma dimensão melhor. A gente vai chamar, então, de transtorno de personalidade quando toda uma estrutura vai sendo comprometida no sentido de comportamentos, então, que
são egossintônicos e, portanto, representam toda a estrutura, em todos os contextos daquele sujeito. É como se fosse um molde de funcionamento, né? Um molde que captura aquele paciente. Toda a estrutura daquele sujeito fica refém daquela repetição, né? E isso é diferente, isso soa diferente de outros quadros em que você tem, claro que é o sujeito todo que adoece, é o sujeito todo que sofre, mas que você tem recortes possíveis, né, em contextos, em momentos específicos. Um transtorno de personalidade, isso é muito mais geral, muito mais amplo, tá certo? Então essa seria uma definição simples, mas para ir construindo com vocês. Em outros vídeos eu pretendo falar sobre isso ainda dentro dessa série de psicopatologia. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique, não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.